Cadê? Vamos lá, já está gravando. Pessoal, como eu havia avisado desde ontem para vocês, hoje só vamos ter esse conteúdo agora para a segunda prova, tá? Então, a primeira prova valeu 7 pontos e a segunda prova valeu 3 pontos, tá? Então, o assunto, se vocês assistiram a videoaula, o assunto vocês já sabem qual é, que é o primeiro reinado, é o governo de Dom Pedro I, certo? Eu vou colocar aqui o exercício na tela, nós vamos corrigir, e aí eu vou falar sobre o dia da prova e depois falar sobre a recuperação paralela, caso alguém fique. Só um instante. Quando aparecer para vocês, me avisem. Já apareceu. Pronto, vamos lá. E aí, assistiram o vídeo mesmo? Alguém assistiu? Pelo menos vocês são sinceros. Eu vou corrigir aqui. Se vocês não assistirem, vai ficar complicado, mas vamos lá. Questão da Unifil. Assinale abaixo a resposta que equivale a um dos principais movimentos de resistência, ou seja, de oposição ao poder absolutista de Dom Pedro I. Então, a questão aí está querendo que você marque qual desses movimentos aqui era contrário ao governo de Dom Pedro I. Foi a Revolução Pernambucana de 1817? Foi a Constituição de 1924? Foi a Confederação do Equador? Foi a Regência Permanente? Ou foi a Revolução Praieira? Qual desses eventos aqui era um movimento contra o governo de Dom Pedro I? Quem souber pode falar ou então responder no chat. Maiara falou letra A. João também falou letra A. Ana Luísa também. Caene falou letra C. Vamos lá. E Adriano Matheus também. Bom, parece que o pessoal realmente não assistiu a videoaula, porque quando eu falei do primeiro reinado, que é esse vídeo que vocês assistiram, o primeiro reinado é o governo de Dom Pedro I. O governo de Dom Pedro I durou somente 9 anos, de 1822 a 1831. Olha, se o governo de Dom Pedro I foi de 1822 até 1831, esse evento que foi antes não podia ser contra ele, não é verdade? Aqui, a Revolução Pernambucana foi em 1817. Dom Pedro I passou a governar em 1822. Então, não tinha como ser um movimento contra o governo dele, se ele nem governava ainda. Aqui a letra B diz que é a Constituição de 1924. A Constituição, primeiro, que não é um movimento, são um conjunto de leis. Certo? E segundo, que aqui diz Constituição de 1924. Ora, Dom Pedro governava em 1822, então isso aqui é 100 anos depois, tem nada a ver com Dom Pedro. Confederação do Equador, aqui sim, aqui foi um movimento, vou explicar, porque parece que nem todo mundo assistiu o vídeo. A Confederação do Equador foi uma revolta que aconteceu em Pernambuco durante o governo de Dom Pedro I. Essa revolta em Pernambuco, o pessoal era contra as decisões de Dom Pedro I. Então, eles resolveram pedir independência. Pernambuco quer se tornar independente do Brasil. Tá? A Confederação do Equador, essa revolta recebe esse nome porque a Constituição, as leis deles, lá dos revoltosos, foi copiada lá do Equador, daquele país vizinho do Brasil. Vizinho não, na América do Sul, aqui próximo do Brasil. Por isso se chama Confederação do Equador, porque copiaram as leis de lá. E a Confederação do Equador tinha uma coisa interessante. Era um movimento republicano. Gravem bem isso, porque isso cai muito no vestibular e no Enem. A Confederação do Equador
Foi uma revolta durante o governo de D. Pedro I e era um movimento republicano. Por que republicano? Porque eles instalaram lá no Pernambuco uma república. Ou seja, eles passaram a ter presidentes. República é quando um país é governado por presidente. Monarquia é quando o país é governado por um rei ou imperador. É por isso que a Confederação do Equador é chamada de movimento republicano, porque eles escolheram um presidente por 3 meses, até Dom Pedro mandar o exército acabar com a revolta e massacrar os revoltosos. Tá bom? A regência permanente, a regência foi após o governo de Dom Pedro I, então não foi um movimento contra ele. E a Revolução Praieira foi em 1848, também depois do governo de Dom Pedro I, não foi contra ele. Então, das 5 opções aqui, só uma de verdade aconteceu durante o governo dele, que é a correta, que é a Confederação do Equador, a revolta em Pernambuco. Tá bom? Vamos falar da segunda questão, da Unifor do Ceará. Termos da abdicação de Dom Pedro I. Para quem assistiu o vídeo, sabe que abdicação significa renúncia. Ou seja, foi quando Dom Pedro renunciou ao trono do Brasil e foi embora. Então, o que que diz aqui? O que que Dom Pedro fala? Usando do direito que a Constituição me concede, declaro-ei, muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara. Vamos traduzir isso aqui para vocês. Aqui ele está dizendo o seguinte: como a Constituição me dá o direito, declaro que estou abdicando, estou renunciando ao meu cargo de imperador em favor do meu filho, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Então ele está dizendo aí, ó, estou caindo fora, estou abdicando, estou renunciando ao cargo de imperador e vou passar para o meu filho, Dom Pedro de Alcântara. É isso que ele está dizendo aí. Aí vamos aqui embaixo. Os fatos, os motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro I. Que motivos foram que levou Dom Pedro a renunciar ao cargo de imperador? Letra A. Foi a repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, incorporação da Guiana Francesa e outorga da Constituição. Foram esses os motivos que levaram Dom Pedro a renunciar? B. Foi o favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento dos portugueses? Dívida externa elevada com a Guerra da Cisplatina e falência do Banco do Brasil? C. Foi a repressão aos revolucionários da Confederação do Equador? Foi a perda da província da Cisplatina e foi a falência do Banco do Brasil? D. Foi a perda da Cisplatina, dissolução da Assembleia Constituinte e punição exemplar aos pistoleiros que executaram o jornalista Líbero Badaró? Letra E. Foi o controle de finanças nacionais, respeito aos constituintes que elaboraram a primeira Constituição e favorecimento aos comerciantes brasileiros. Então, gente, a pergunta da questão é: quais os fatos, os motivos que levaram à renúncia de Dom Pedro I? Que opção vocês marcariam dos motivos que levaram à renúncia de Dom Pedro I? KNB, letra C. Ana Luísa também. Maiara também foi letra C. João Evangelista também. Bom, vamos lá. Mais ninguém se pronunciou. Então, o que levou à renúncia de Dom Pedro I? Lá no vídeo eu citei 4 motivos. Aqui na questão tem 3. Foi a perda... Desculpe. Foi a violência com que ele tratou a Confederação do Equador, aquela revolta de Pernambuco. Isso manchou a imagem de Dom Pedro. Segundo, perdeu a província da Cisplatina, que depois virou Uruguai. Tá? Então, o que acontece? Quando ele perdeu aquela província, o pessoal começou a chamar ele de incompetente. Não era um bom administrador. Mesma coisa, terceiro, quando faliu o Banco do Brasil, tá? Disseram que ele era um péssimo administrador, um péssimo gestor. Então, essas 3 causas estão aqui na letra C. Repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, perda da província Cisplatina e falência do Banco do Brasil. Todos que opinaram aí acertaram. Vamos para a próxima questão. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Questão da FUVEST.
O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Esta afirmação significa que o sufrágio, ou seja, o voto, era indireto no que se referia às eleições gerais. B, para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual. C, as eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos. D, o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres. E, por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. O que é que significa voto censitário? Que opção vocês marcariam aí? KN veio de B, Maiara também. Ana Luísa marcou letra A. Ana Luísa marcou B. João Evangelista B. Ok. Então, todos acertaram. De fato, voto censitário significa que só poderia votar quem tivesse renda. Quem tivesse entre 200 e 400 mil réis de renda por ano. E tem mais. Quem quisesse se candidatar, só se tivesse de 400 a 800 mil réis de renda anual. Ou seja, tinha que ter grana. E também tinha que ter terra. Tá bom? Então, letra B é correta. Para ser eleitor, precisava ter renda. Vamos para a próxima questão. No ano de 1824, foi outorgada pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro I, a primeira Constituição brasileira. Só chamar a atenção, gente, lá no vídeo eu explico. A Constituição foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo imperador, tá? Ou seja, não houve um debate, até houve, mas aí ele acabou com o debate dos parlamentares e ele mesmo, junto com uma equipezinha dele, fez a Constituição. Então, ela foi imposta por Dom Pedro, por isso se chama outorgada, tá? Então, no ano de 1804 foi outorgada a primeira Constituição brasileira. Esta reconhecia a existência de quantos poderes políticos e quais eram eles? Letra A, 3, Executivo, Legislativo e Judiciário. B, 3, Executivo, Legislativo e Moderador. 4, Executivo, Legislativo, Moderador e Judiciário. D, 4, Executivo, Legislativo, Moderador e Regencial. Quantos são e quais são os poderes? Ana Luísa veio de C, Maiara também, KN, João. João foi letra A, né? Mais alguém? Cleciano veio de C também. Então, gente, é isso, olha. Quem foi que falou aqui? Adriana Matheus, letra C também. João Evangelista marcou letra A. João, a letra A seria correta se estivesse falando de hoje. Hoje são 4 poderes. Hoje são 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas na época do Império, tá, eram 4 poderes. Que era Executivo, Legislativo, Moderador e Judiciário. Que é a letra C, que o pessoal acertou, tá? Quem tiver dúvidas, quem não se lembrar, assista novamente a videoaula ou então leia o livro nas páginas indicadas para não ficar com essa dúvida para a prova, tá bom? Última questão. O ESP. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, letra A, criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhes poderes quase absolutos. B, provocou a insatisfação em diversas províncias, estando na base da eclosão de diversas rebeliões, como a Confederação do Equador, a Sabinado e o Contestado. C, favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem revés, à exceção dos Estados Unidos, por conta da doutrina Monroe. D, estabeleceu a eleição do voto censitário para os governadores das províncias. E letra E, determinou que representantes para o Senado e a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto.
Então, qual das opções abaixo é verdadeira sobre a Constituição de 1824? Qual delas fala a verdade sobre a Constituição de 1824? Qual dessas opções? KNV de A, Adria Matheus também, Ana Luísa, João. É isso. Cleciano também. Todos marcaram a letra A, de fato é a correta. A Constituição de 1824 criou o poder moderador, que era um poder a mais que o imperador tinha. Por que um poder a mais? Porque ele já tinha um poder. Ele já era poder executivo. O poder executivo é quem governava. Então, o imperador já era o poder executivo. Só que ele criou um poder a mais, o moderador, para influenciar nas decisões do judiciário e do legislativo. Ou seja, ele tinha influência sobre todos os poderes. Ele tinha a última palavra. Ele alterava as decisões dos outros poderes se quisesse. Tá bom? Então, letra A correta, o poder moderador concedia poderes quase absolutos ao imperador. Tá bom? Então, esse é o nível das questões. Lembrando que eu sempre trabalho com questões de vestibular, para que vocês vão acostumando, afinal, vocês são terceiro ano agora, e final do ano vocês vão fazer vestibulares e Enem, ou concurso, não? Então deve estar preparado com as questões do nível mais elevado, para poder, quando chegar lá, arrasar na prova, tá bom? Sobre nossa prova... professor. Diga, Cleciano. Essa segunda prova vai valer quanto? Vale 3 quanto? pontos. A primeira valeu 7. Essa vai valer 3, completando 10 pontos, tá bom? Tá bom. Tá, então, vou explicar para vocês. Sábado que vem, sem ser esse sábado, no outro, dia 7 de agosto, termina essa unidade, a terceira unidade. É por isso que eu estou fazendo logo uma prova com um assunto só. Certo? Então, vocês já fizeram semana passada uma prova valendo 7, que foi 3 conteúdos. E agora eu vou fazer uma prova valendo 3 com apenas um conteúdo, que é o primeiro reinado. Essa prova, Cleciano e colegas, vai estar online agora, sexta-feira. Sexta-feira, dia 30. Sexta, sábado e domingo. Dia 30, dia 31 e dia 1º. Dia 2, segunda-feira, eu vou dar o resultado da prova para vocês. Tá? Dia 4, que é a outra quarta-feira, só vai ser recuperação paralela, então nós não vamos ter aula. Então, só quem ficou de recuperação paralela que vai fazer sua prova. Quem passou direto, semana que vem está de boa. Certo? Por que isso? Porque, sem ser a semana que vem, na outra já é quarta unidade. E aí precisamos logo encerrar nossos trabalhos. E também com esse vai e não vai, de voltar para a escola ou não voltar, a gente fecha logo nossa vida aqui mesmo online. E aí, se for o caso de voltar para ter aula, lá a gente começa a vida nova. Alguma dúvida? Não. Então, sexta, sábado e domingo, segunda prova valendo 3 pontos. Segunda-feira, resultado da prova que vale 3 pontos. Quarta-feira, recuperação paralela para quem não somou no mínimo 5 pontos nas duas provas. Eu não vou passar a média segunda-feira. Vocês já têm a nota da primeira prova, vão ter a nota da segunda prova, é só somar. Então, se alcançou 5 pontos, passou. Se não, recuperação paralela. Essa soma eu só vou fazer depois, porque nem a planilha de notas a gente recebeu ainda para passar as notas de vocês. Mas está tudo lá, salvo no Google Sala de Aula, para quem faz lá. Para quem pega no colégio, eu vou pegar as atividades depois e vou corrigir, e aí sim, passa as notas. Tranquilo aí? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, qualquer coisa? Alguém tem algo a perguntar? Não. Não. Kislane, seja bem-vinda, mas a gente já está saindo. Então, gente, até a próxima oportunidade. Fique atento aos avisos do grupo sobre as provas, tá bom? Um abraço e tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.